Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Recentemente tem se popularizado um terror um pouco diferenciado, um terror psicológico, que tem aquela nojeira, tem o sangue e tal, mas também te faz refletir, te faz pensar sobre o mundo. Filmes como Corra, A Bruxa, Babadook, mas assim, vou te falar um negócio, isso não é recente não, tá? Não mesmo, isso porque antes desses filmes que o Miguel mencionou terem sido lançados, um outro longa lá na Suécia, terra de Zlatan Ibrahimovic, já estava fazendo esse tipo de horror um pouco mais reflexivo. Really? Gå! Försvinn! E hoje a gente vai falar justamente sobre esse que é considerado por muita gente como o melhor filme de vampiro de todos os tempos. Então apague as luzes do seu quarto e pode entrar aqui na casa do Piuí, a casa da alegria, porque hoje a gente vai falar sobre o filme Deixa Ela Entrar em mais um Filme Stop. Não precisa pedir para entrar aqui no canal Piuí, você é sempre bem-vindo. Mas tem que deixar o like, né? Porque senão... Você é aquela pessoa que sempre dá uma olhadinha no IMDb para ver se o filme foi bem avaliado, procura quem são os envolvidos, quem é diretor, quem é o roteirista, quem são os atores e principalmente você é aquela pessoa que dá uma olhada nas premiações que cada filme recebeu? Eu sim. Bom, e se você ainda é uma pessoa que gosta de pegar esses filmes e fazer um disputar contra o outro para ver qual que é o melhor dos melhores, o novo vídeo do Prime Video é para você. Isso porque o Prime Video convidou eu e o Léo para a gente fazer um mata-mata para decidir qual é o melhor filme premiado do catálogo. Então a gente colocou vários filmes para embater, como Argo, Coda, La La Land, Anatomia de uma Queda, entre vários outros. A gente fez ali uma disputa entre eles para decidir qual é o melhor dos melhores. E como você já tá ligado, o Prime Video convida a gente para fazer esses vídeos lá, mas eles precisam ser pagos. E como é que você paga pela nossa participação? Se inscrevendo no canal, marcando o sininho, dando like e principalmente comentando, por favor. Traga o Piuí novamente para fazer mais um vídeo. Eu amo quando eles aparecem. Se você mostrar o seu poder de piuizeiro, mostrar a sua força, com certeza teremos mais vídeos extras lá no canal do Prime Video no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder assistir. Então assim que terminar esse vídeo aqui, você corre para lá e comenta o que achou. E também mendiga a nossa volta lá, né? Que é sempre bom. Porque, tipo assim, ganhar Oscar é bacana e tal, mas ganhar o reconhecimento do Piuí, isso é coisa de maluco. Quem nunca aí ganhou um perfume que detestou? Ou um tênis que não era o mesmo estilo que curtia? Ou até mesmo uma roupa que não caiu bem? Gostei! Bom, pode ter um motivo para você não ter gostado. Isso porque são coisas muito pessoais, entendeu? Como é que você vai escolher um perfume, um cheiro específico para outra pessoa? Tu não sabe como é que funciona o nariz dela, por exemplo. E para o diretor sueco Thomas Alfredson, essa mesma teoria de que existem coisas que são muito pessoais para serem dadas como presentes se encaixa perfeitamente nos livros. Isso porque ele sempre defendeu que somente o leitor sabe o que quer ler. Não é tão simples assim, vou comprar um livro e vou entregar para o Miguel, mas quando vê algo que ele não se interessa. Tipo, eu queria ler uma ficção, o Léo me entregou o livro de receitas da Ana Maria Braga, pô. Queria ler do 1000 ao milhão sem abrir mão do cafezinho. Eu fui lá e te entreguei um romance. É foda. Mas assim, fato é que o diretor sempre disse que quando ele ganhava livros, o que ele costumava fazer era enfeitar a estante da sua casa. E fica bonito, vamos lá. Acontece que num belo dia ele ganhou o livro Deixa Ela Entrar, do escritor sueco John... Cara, sério, olha o nome desse cara. Olha se eles não escreveram John e deram uma cabeçada no teclado depois. Caraca! Quando ele ganhou esse livro, obviamente virou mais um enfeite na estante dele. Porém, depois de muito olhar para a capa daquele livro, Thomas Alfredson pensou assim, quer saber? Eu vou dar uma folheada aqui como quem não quer nada. É porque o John é muito bom escritor, né? Olha, segundo Thomas Alfredson, é excelente, porque o cineasta ficou fascinado com aquela história. E em paralelo, o nosso querido John, ele estava negociando para fazer uma adaptação para o cinema da sua obra.
E ele já havia recebido várias propostas, porque Deixa Ela Entrar foi um sucesso na Suécia. Só que assim, nenhuma delas se encaixava muito no que o diretor acreditava. Até que o produtor John Nordin se aproximou dele e falou assim: meu amigo, vamos fazer isso aqui de uma maneira que seja por amor e não por dinheiro. Então a gente vai ir conversando, a gente vai adaptar essa história de uma maneira que fique bom pra você. É no amor. Hoje é no amor, hoje é no amor. Nesse momento, o autor aceitou a ideia e, junto com ele, quem apareceu? Thomas Alfredson, que já tinha um trabalho reconhecido pelo próprio John, blá blá blá. E aí os dois acabaram se unindo e fizeram então a adaptação Deixa Ela Entrar. Lançado em 2008 com o roteiro do John Limp Bizkit e com direção de Thomas Alfredson de O Espião que Sabia Demais, Deixa Ela Entrar se passa na Suécia em 1982. A gente conhece o jovem Oscar, que aparentemente é albino e mora num subúrbio ali com a sua mãe. O apartamento que fica ao lado de onde o Oscar vive está vazio, até o dia em que chega uma garotinha e um senhor, provavelmente o pai dela, e eles começam a viver ali. O que o Oscar nem imagina é que esse senhorzinho é na verdade um caçador. Então ele tem ali todos os seus equipamentos, ele começa a arrumar aquilo, só que um detalhe importante é que ele não é exatamente um caçador de animais, e sim um caçador de seres humanos. Então logo que eles chegam nesse apartamento, o senhor já vai dar um rolê pelo parque, pega um cara desavisado, mata ele, o coloca de cabeça para baixo e bota um galãozinho bem ali no chão para poder coletar aquele sangue. O problema é que no meio de tudo isso, um cachorro avista ele, começa a latir e o cidadão precisa sair dali fugido, deixando o corpo e o galão de sangue. Eu não entendi porque ele não levou o galãozinho junto. Ele podia ter pego o galão e ter saído correndo, né? Pô, dá um pouco de irritação isso aí, viu? Desperdiçar comida não se faz, né, mano? Não desperdiçar comida. Naquela mesma noite, o Oscar encontra na frente do prédio essa garota e parece que ela tem algo de errado, ela é meio esquisitinha. Quando ele vai trocar uma ideia com a menina, ela fala assim: olha, eu não posso ser sua amiga. E na sequência ela entra ali no apartamento dela e dá uma bronca nesse caçador. Aparentemente porque ele fez alguma maldade, entendeu? Quando ele é viciado em matar gente e ela ali como filha ou sobrinha dele não curte esse comportamento, né? Jag har ju sagt att du ska hjälpa mig. Mas a gente sabe que não é isso, né? Na noite seguinte, ela e o Oscar se encontram novamente e ele entrega pra ela um cubo mágico, iniciando ali um tipo de amizade e tal. Eles não falam muito, eles são meio esquisitinhos, mas eles meio que vão se conectando. Só que o que ela quer mesmo, essa menina, é se alimentar. Então naquela noite ela sai dali, encontra um homem, ataca ele e suga todo o sangue. Isso porque ela é uma vampira. E quando ela chega em casa, sobra para aquele senhorzinho dar um jeito no corpo desse senhor, porque ela simplesmente consumiu e deixou ele largado. Então o cara vai lá, pega o corpo, desova ele em um lago e não percebe que um vizinho assistiu aquele assassinato da janela de sua casa. Mas, por enquanto, esta testemunha não vai dar com a língua nos dentes. O que acontece depois disso aí é que a garota consegue resolver aquele cubo mágico, entrega pro Oscar e fala pra ele: olha aí, eu sou bom, você é um burro. Ela não fala isso, mas ela deixa claro que ela é habilidosa, entendeu? Que ela tem um certo conhecimento. Eu sou inteligente. E ela também se apresenta, essa daí é a Eli, e ela tem mais ou menos 12 anos. E ela tem um livro, né? Fato é que eles dois vão se aproximando e o Oscar ele tem um grande problema na escola, porque ele sofre muito com o bullying. Tem uns garotinhos lá que maltratam ele, chamam ele de porco, batem nele e num belo dia o Oscar aparece com um corte no rosto. Então ele vai trocar uma ideia com a Eli, ela pergunta o que aconteceu, ele conta ali, né? E ela diz pra ele: Oscar, você precisa reagir. Da próxima vez que fizerem isso com você, reage. E se acontecer algo de errado, se você não conseguir sair dessa bem, pode ficar tranquilo que eu vou aparecer e vou te ajudar. Fine, I'll do it myself. A proposta desse filme é ser um pouco mais realista na abordagem do vampiro. Por exemplo, quando a menina ataca o homem, a câmera fica estática, mostrando aquele crime sendo cometido
como se a gente fosse testemunhos oculares daquilo que está acontecendo. A gente não torce pela Ellie, a gente meio que fica com dó daquele cara que foi atacado de uma maneira brutal. E o filme também tem um clima um pouco tenso, meio pesado, porque sempre que eu vejo um filme que é num lugar muito frio, tipo, estupidamente frio, eu fico pensando como é que alguém consegue viver num lugar desse e ser feliz, cara. Porque não dá a impressão que esse lugar é horrível de se viver? Você sabe por que Curitiba é tão frio? Sim, inclusive todo o design de produção ali, a casa onde esse pessoal vive, parece realmente um ambiente muito mais soturno, muito mais pesado, úmido, sabe? Ele tem esse tom que deixa a gente um pouco mais deprê, digamos assim. E como o Miguel falou, o Thomas Alfredson, ele faz questão de mostrar a atuação da Ellie muito mais como se ela fosse um crime do que um vampiro se alimentando, como a gente costuma ver em filme de horror, né? Porque geralmente o vampiro, quando ele vai se alimentar, ou é você tomando um susto, ou é uma parada um pouco mais energética, assim, com mais drama, e aí ele vai, escorre sangue. Aqui não. Ela vai lá, morde o cara, ele cai, e a gente não tem imagenzinha de sangue rolando, de vampiro limpando a boquinha, essas coisas não existem, entendeu? É como se realmente essa pessoa tivesse sido atacada por um estranho na rua. E a Ellie também é uma personagem bem diferente do que a gente está acostumado quando a gente vai para os vampiros do cinema, porque ela não é sedutora, como vai ser o Bela Lugosi em Drácula, e ela não é um monstro, como vai ser os vampiros lá de 30 Dias de Noite, entendeu? Ela é diferente, ela parece uma pessoa que tem essa maldição, precisa se alimentar e tem que cometer esses crimes para conseguir fazer isso, né? Só que assim, uma coisa que a gente começa a perceber nesse início de filme aqui é que ela é uma vampira criança, ela tem 12 anos, como ela fala. Mas como a gente bem sabe, depois que o vampiro é transformado, ele não envelhece mais. Então a gente começa a pensar, pô, será que ela tem 12 anos mesmo? Ou ela é um pouco mais velha? E em paralelo a isso, ela começa a ter essa relação com o Oscar que começa a ficar um pouco aproxegada demais e começa a ficar um pouco estranho, né? Tá muito errado isso. Ela tem alguns tons românticos um pouco diferentes que são essenciais para esse filme ser considerado tão genial, e a gente vai falar sobre isso logo mais. Os dois começam a se aproximar cada vez mais, o Oscar ensina código Morse para Ellie, assim eles conseguem se comunicar pelas paredes dos apartamentos, entendeu? Eles batem de um lado, o outro ouve, eles vão conversando por ali, vão se aproximando. O Oscar, inclusive, sai uma noite, leva a Ellie para passear e ela, olha só, para se aproximar dele, ela tenta comer um docinho. O menino tá comendo doce, ela vai lá, pede um também, só que logo depois de comer isso, ela obviamente passa muito mal, porque o único alimento que ela consegue digerir é sangue humano. No dia seguinte, o Oscar vai passar um tempo na casa do pai dele. Isso porque o pai e a mãe dele são separados. Chegando lá, tem um amigo desse pai. E é um cara estranho, com um jeito até um pouco pedófilo. A gente fica meio que se sentindo mal de ver aquilo ali acontecendo. E esses dois começam a beber. E quanto mais eles bebem, mais o Oscar vai mudando o semblante. E daqui a pouco ele pega e foge daquela casa, dando a entender que talvez já tenha acontecido alguma coisa, entendeu? Talvez esse garoto já foi abusado, porque ele é todo retraído, ele não tem amigos na escola, ele é um pouquinho estranho, então alguma coisa pode ter acontecido, né? Enquanto isso, aquele homem que vive com a Ellie sai em busca de uma nova vítima para ela. Só que mais uma vez ele acaba falhando. E aí ele tinha um pouco de ácido que ele ia usar para dissolver o corpo da vítima. E quando ele vê que a polícia está chegando, ele joga no seu próprio rosto, justamente para evitar que descubram a identidade dele e consigam chegar até a garota. E aí o tempo vai passando, ela percebe que ele não aparece mais, até que em um belo dia ela ouve na rádio uma situação, um homem, rosto desfigurado, não sabem quem é, e ela vai até o hospital onde ele está para verificar. E quando ela chega lá, ela escala esse hospital pela parte de fora, chega até o quarto do cidadão, que se sacrifica e oferece o próprio pescoço para ele poder se alimentar. Esse conceito do familiar ou serviçal, como é esse cara que está ajudando a Ellie, já foi abordado várias vezes no cinema. A gente já viu também até em What We Do in the Shadows, que é um filme de comédia, uma série de comédia, mas que tem essa figura de um servente daquele vampiro. E geralmente nessas obras onde tem um cara que ajuda, um serviçal do vampiro, o vampiro sempre promete para ele que eventualmente ele vai transformar o serviçal em vampiro também. I think he's gonna make me a vampire. Happy anniversary, Guillermo. E o cara acaba fazendo tudo que o vampiro manda por causa disso. Nesse filme aqui,
não dá pra entender muito bem se é isso, né? Isso porque esse filme aqui não é nada expositivo, então ele não fica falando nem mesmo que esse cidadão é um serviçal. Você entende isso porque conhece o mito dos vampiros. Mas caso você tenha conhecimento zero, você pode inclusive acreditar que é um familiar dela e não um serviçal. Esse filme não dá muitas explicações e ele deixa você interpretar as coisas da maneira que achar melhor. Mas fato é que essa relação com o serviçal é uma das grandes trufas de toda essa obra. E a gente vai ver isso ficar cada vez mais presente conforme a Ellie vai se aproximando do Oscar. E ele, de alguma maneira, vai se preparando para virar um serviçal. Processos seletivos de trainee. Após matá-lo, a Ellie vai até a casa do Oscar e ela pede pra deixar ela entrar. Porque tem esse lance, o vampiro ele não pode simplesmente entrar, ele tem que pedir, posso entrar? Foi comendo. Bom, ela entra, se deita ao lado do garoto e ela tá completamente nua. E depois ela fala que nunca vai abandonar ele. Du har nu chans på mig. Va? Då är vi ihop. Na manhã seguinte, o Oscar segue sua vida, vai pra escola e os bullies não deixam ele em paz. Tá rolando uma atividade ao ar livre, patinação no gelo, porque esse lugar também só tem gelo. Tem gelo, né? É uma tristeza, então eles vão patinar no gelo. O cara come gelo, faz drink de gelo com gelo. Cara, só gelo essa merda. Tá um frio que tá de cair o cu da bunda, né? E lá o pessoal, os bullies ali, né, eles decidem incomodar o Oscar. Só que dessa vez o garoto lembra do que a Ellie falou e diz assim, quer saber? Eu vou revidar. Então quando o menininho mais bandido chega perto dele e diz que vai empurrar ele na água, meio congelada, o Oscar pega uma vara e bate na orelha desse menino. Começa a sangrar a orelha dele, ele começa a chorar e precisa ir para o hospital. Ao mesmo tempo que o professor tem que lidar com essa situação, outros 2 alunos encontram ali no lago aquele primeiro corpo que havia sido desovado pelo serviçal da Ellie. Então esse passeio foi uma grande confusão. Uma confusão sem tamanho está transformando a vida desse garotão em coisa de cinema. Após isso, o Oscar leva a Ellie até um abrigo secreto. E lá eles começam a brincar, ouvir música e coisa arada. E o Oscar tem uma ideia maravilhosa que é cortar a própria mão e fazer um pacto de sangue com essa garota. Só que ele não sabe que ela é uma vampira e ele não sabe o que pode ocasionar esse cheiro de sangue na cabeça da Ellie. E quando ela sente o cheiro, a barriga dela ronca, ela fica com vontade de comer. E para não atacar o Oscar, ela sai vazada dali correndo. E ela precisa comer alguém agora, né? No meio da cidade, ela acaba encontrando uma mulher. E essa mulher tem um namorado. E esse namorado dela aí tinha um amigo que foi morto lá no início do filme. Então, desde o início do filme, ele tá cabreiro, procurando quem é a garota que atacou o amigo dele, coisa arada. E agora essa mesma garota ataca a namorada dele. Ele consegue avistar esse ataque e aí ele impede que a Ellie mate a mulher. Dá um chutão, né? Porque tem um lance que ela ataca e depois ou ela ou o serviçal matam essa pessoa para que ela não se transforme em um vampiro. Só que agora o trabalho foi feito pela metade. Então aquela mulher que foi atacada pela Ellie também se transforma em um vampiro. E aí a gente vai ver como ela vai passando por essa transformação. Ela sofre inclusive um ataque de gatos de CGI e gatos bonecos. Essa cena é bem bizarra, tá? Fato é que a mulher é atacada ali pelos gatos, acaba indo parar no hospital. Quando ela acorda, percebe que está infectada, percebe que se transformou mesmo em uma vampira e pede aos enfermeiros para que abram as cortinas do quarto. Assim a luz do sol entra e ela acaba morrendo. Agora eu não entendi se ela sabia que ela ia morrer queimada ou se ela só queria, tipo, um solzinho na cara. Porque é bom tomar um solzinho na cara, né? Apesar desse roteiro aqui ter sido escrito pelo autor do próprio livro, existem algumas mudanças bem importantes que foram feitas para a adaptação. Na obra original, por exemplo, a Ellie não é a Ellie. Aqui no filme ela vive falando pro Oscar assim, você continuaria gostando de mim se eu não fosse uma menina? E a gente pensa, ela tá falando isso porque ela é uma vampira. Vampira. Só que não, isso vem da obra original, onde Ellie é, na verdade, um homem, um menino que foi castrado e que depois foi vampirizado. Então, na obra original, Ellie não é uma menina, entendeu? E é justamente por isso que eles ficam largando essas coisas que aqui foram meio que deixadas de lado. Ela fala isso,
mas fica na sua interpretação. Você vai entender que ela tá falando que na verdade ela é uma vampira, né? Tem um momento inclusive que ela fala, eu não sou uma garota. Oscar, jag är ingen flicka. Mas como a gente sabe que ela é uma vampira, a gente fala, ela tá dizendo isso aí porque ela é uma vampira. Mas o filme vai deixar alguns easter eggs perdidos na trama, se você tá ligado nessa informação do livro, que você vai olhar e falar assim, então é isso. Outra mudança que aconteceu foi a omissão de um grande subtexto de pedofilia que existe no filme. O Oscar é muito abusado pelo pai dele na obra original, mas tanto o diretor quanto o autor entenderam que seria muita coisa para botar no filme. Então eles removeram essa camada e deixaram só algumas pequenas trufas para você pescar, como aquele momento em que o Oscar vai até a casa do pai dele e a gente percebe que o garoto está muito desconfortável em estar lá, e a gente também consegue, através daquela pequena cena, começar a entender um pouco mais da mentalidade desse menino e por que ele ficou do jeito que ele é, entendeu? Alguma coisa na infância dele foi deixando ele mais retraído e até violento, porque o Oscar aparece em alguns momentos treinando para se vingar dos garotos que praticam bullying com ele. E quando você tem a informação de que no livro a Ellie, na verdade, é ele, entendeu? Você entende que talvez ela tá se aproximando do Oscar porque ele também é um garoto quebrado. Ele também tem uma coisa tensa na história dele, algum trauma que ele passou, assim como ela, que foi castrada, entendeu? E aí você se pergunta, mas será que a Ellie gosta do Oscar? Bom, isso pode ser discutido, porque é importante notar que o serviçal dela, mais velho, tá cometendo muito erro ultimamente. Ele não consegue mais pegar as vítimas, não tá conseguindo alimentar ela. Então talvez ela olhe pro garoto, percebe como ele é e começa a enxergar nele um potencial substituto. E a relação desses dois personagens é o ouro do filme, né? É muito bem construída, é muito cadenciada, porque a gente vê ela vivendo, ela se alimentando, enquanto o garoto vai pra escola, sofre algumas coisas, e eles se encontram. E é uma relação muito bizarra, né? Porque agora que a gente tem a informação de que ela é uma vampira, e a gente começa a pensar qual idade realmente ela tem, ao mesmo tempo que parece no início fofo, essas duas crianças interagindo, tem um subtexto muito errado por trás, né? Isso daqui dá uma cadeia. Tem um subtexto que eu não sei se nesse caso ele é exatamente errado. Eu acho que ele é um pouco peculiar, sabe? Porque ela começa a se aproximar do Oscar e a gente entende que ela perdeu o seu serviçal. Como o Miguel falou, nunca fica claro o que aquele serviçal estava esperando da Ellie. Mas o meu entendimento é que ele esperava exatamente o que o Oscar tá ganhando. Eu acho que de fato ela amou aquele serviçal em algum dia da vida dela. Ela se aproximou dele, ela gostava, ela precisava dele, mas ela se aproximou dele também por uma questão afetiva, como está acontecendo agora com o Oscar, entendeu? E o Oscar, ele tem todas as características necessárias para virar algum dia o novo serviçal dela. Não só esse novo amor, mas também o novo serviçal, porque ele é um menino violento, perturbado, que tá louco para se vingar de uma galera e que ao mesmo tempo dá carinho para ela. Então eles começam a fazer uma relação que eu até entendo que possa ser analisada pela ótica de, nossa, mas ela é uma vampira que tem sabe-se lá quantos 80, 100 anos, entendeu? Mas me parece uma coisa genuína dela. Eu acho que tem um amor genuíno, ao mesmo tempo que tem um interesse bem prático, assim. Eu preciso ter um serviçal para matar para mim. Unir o útil ao agradável. E isso fica claro, porque quando você analisa a relação que a Ellie tem com aquele antigo serviçal, você vai perceber que ela abraça ele, faz um carinho nele. Tem um momento que o serviçal mais velho pega e fala, olha, não encontra aquele menino durante a noite não, tá? Mostrando que ele tem um certo ciúme daquele garoto, como se talvez no passado ele fosse aquele garoto, entendeu? Como o Miguel falou, esse relacionamento é muito bem desenvolvido, mas tem um detalhe importantíssimo aqui, tá? Ele é lento, bem lento. E isso incomoda muita gente. Esse filme aqui tá totalmente fora do padrão. O foco dele não é o horror, é o desenvolvimento dessa relação entre os dois e tudo mais. Então é um filme que muita gente assiste e detesta, justamente porque ele é um filme bastante lerdo. Ele demora pra acontecer, a gente vai vendo os personagens se aproximando aos poucos e não tem matança o tempo inteiro. Então se você tá esperando isso, não vai encontrar aqui. Enquanto é tempo. Oscar finalmente entende o que está acontecendo e percebe que essa garota é diferente. Então ele pergunta, você é uma vampira? E ela revela que sim. E ele pergunta, mas qual que é a tua idade? E ela fala que tem 12 anos, mas ela tem 12 anos há um bom tempo. Jag är 12 år. Fast det har jag varit väldigt länge. Então a gente não tem como saber qual que é a idade exata dela, mas dá a entender que ela é bem velha e tá nessa de ser vampira criança há muito tempo. O que é uma puta sacanagem, né?
Pegar uma criança que não tá 100% formada, transformar em vampiro é muita sacanagem. Inclusive, tem algumas obras que mencionam isso, né? Como se fosse um erro, um crime da parte do vampiro transformar uma criança em vampiro. Tem que esperar chegar à fase adulta. Em entrevista com o vampiro, tem esse lance. Eles falam que não pode transformar criança em vampiro. E eles fazem isso e quem faz é condenado pela corte dos vampiros. E em What We Do in the Shadows tem um bebê vampiro. Bom, a garota chega na casa do Oscar e pede pra entrar. E ele fala, mas por que você tá pedindo? E ela explica que ele tem que deixar ela entrar. E ele fica curioso pra saber o que acontece caso ele não deixe. E daí ela entra pra mostrar e começa a sangrar pelos olhos, pela boca, pelo nariz, ela começa a sangrar inteira. Nej! Du får komma in! Tudo tá indo muito bem, porém aquele cidadão que teve a sua namorada vampirizada descobre que quem fez isso foi a Eli. E ele sabe onde ela está, então ele vai até lá numa noite, pronto para matar a vampira enquanto ela dorme. O que ele não imaginava é que o Oscar estaria ali. E quando o garoto vê que o cidadão vai matar a Eli, ele dá um gritão e ela acorda. E ela aproveita o iFood aí e se alimenta, né? O delivery chegou na casa dela, é só ela comer. O entregador, nesse caso, subiu até a porta do apartamento. É, senão o Rick Peroni ia ficar bravo, né? Vai embora aqui, ô cuzão do caralho. A Eli percebe que tá chamando muita atenção naquela cidade e o pessoal tá começando a ir atrás dela. E ela fala assim, ó, vou ter que ir embora, Oscar, infelizmente. Ela dá um beijo com a boca suja de sangue ainda, o moleque fica deprê e ele fica todo tristinho, os dias se passam e daqui a pouco aqueles bullies que foram agredidos pelo Oscar voltam e agora eles querem se vingar. Agora a vingança. Pegam o garoto e falam, tu vai ter que ficar 3 minutos embaixo d'água sem respirar e se tu levantar, a gente vai te matar. E aí se inicia essa tortura ao garoto no meio da piscina da escola ali, e a gente fica vendo ele embaixo da água e tal, cada vez com a quantidade de oxigênio mais limitada. E é nesse momento que começa a cair, dentro da piscina, partes do corpo daqueles bullies. Surge ali uma cabeça, de repente a gente vê um outro menino sendo arrastado, vem mais um membro, e quando finalmente a mão que segurava o Oscar acaba caindo, uma outra mão puxa ele para fora da piscina. Obviamente é a Eli que apareceu, salvou o Oscar e cumpriu a promessa que ela tinha feito. Ela falou para ele, você revida e se um dia eu souber que você não está conseguindo dar conta, que isso vai dar algum problema, eu estarei lá para protegê-lo. Eu voltei! E ela estava lá. O filme então corta para a cena final, onde a gente vê o Oscar andando em um trem e junto com ele tem um baú, uma espécie de caixão. E aí ele fica se comunicando ali com a Eli que está dentro desse baú através do código Morse. E pra mim, esse é o grande ouro desse filme, porque o Oscar começa como um garoto com problemas de relacionamento, violento, sem ter ninguém pra dar carinho pra ele e tudo mais, e ele acaba encontrando a Eli, que entrega pra ele carinho e que também, olha só, permite que ele extravase esse desejo que ele tinha. O Oscar é simplesmente o serviçal perfeito pra Eli, e a gente vê como esses dois fazem uma relação de ganha-ganha, entendeu? Porque eles têm amor, eles têm ali... violência. Eu ia dizer que eles têm uma funcionalidade, eles conseguem ser eles mesmos no meio dessa... Cara, vou te dizer um negócio pra ti, tá? O quê? 2 meios fazem um inteiro. Deixe Ela Entrar custou 4 milhões e faturou um pouco mais de 11 milhões. Foi muito bem avaliado nas críticas, é tido por muitos como um dos melhores filmes de vampiro, um dos filmes mais completos de terror, e ele é realmente muito bom. Só que uma coisa você tem que entender sobre ele, tem muita coisa que está no subtexto. Esse filme não é expositivo, então ele não vai entregar as coisas de mão beijada. Como o cara que escreveu o livro também fez o roteiro do filme, ele deixa vários easter eggs para quem conhece a obra original. Por exemplo, o Léo comentou que no livro ele era um garoto que foi capado, né? E aqui tem uma
uma cena no filme que mostra rapidamente essa garota nua e parece que ela foi capada, tem uma ferida ali, não mostra realmente se ela é uma garota ou um garoto, parece que ela realmente foi cortada. Então a gente fica pensando, ué, o que será que ela é? Ela não tem nenhum órgão sexual, e aí você que está assistindo e não sabe que na obra original é um garoto que foi castrado, você fica meio sem entender porque que tem uma cicatriz no lugar do órgão genital. E o filme tem vários desses easter eggs para quem já consumiu a obra original. É um filme muito lento, que nem o Miguel falou, não é para qualquer pessoa, não é mesmo. Ele me lembra, inclusive, quando a gente fez um vídeo sobre Blade Runner aqui no canal Piuí, que é um filme que, assim, a maioria das pessoas não vão gostar. Eu acho que esse aqui se encaixa exatamente na mesma categoria. Acho, inclusive, que o remake dele, lançado em 2010, olha que loucura, 2 anos depois... É que, assim, ó, americano não gosta de legenda, entendeu? E aí o Matt Reeves, que é um bom diretor, falou assim, caraca, vamos pegar esse filme aqui, vamos passar pro inglês, vamos botar a Chloe Grace Moretz no papel de vampira e vamos fazer uma versão americanizada da coisa. Bom, esse remake é muito menos arrastado do que a obra original. Acho que, de modo geral, as pessoas gostam muito mais dele. E, por incrível que pareça, é um bom filme. É incrível, é um remake americano que deu certo. É porque o Matt Reeves é bom, ele consegue, né? Mas é raro isso aí, tá? É raro os caras pegar um filme estrangeiro pros americanos, trazer pros Estados Unidos e fazer algo bom. Porque quando tu lembra de Hack Quarentena... Old Boy... É sempre uma versão piorada. Nesse caso, a gente dá o selo de filme stop pro original, pro filme sueco. Porém, o americano também é muito bom. Tem muita gente que prefere ele e vale a pena assistir, tá? Se você não quer uma experiência tão arrastada, o americano é perfeito. Bom, o Léo acabou de me falar que tem uma série desse filme e eu não fazia ideia. Vai assistir? Não, mas tem. Então é isso, pessoal. Qual que você gosta mais? Deixe ela entrar, o sueco, ou deixe-me entrar, o americano? Diz aí nos comentários. E a série? Já viu a série? Ninguém viu a série. Diz aí nos comentários qual dos filmes você prefere e não se esquece de conferir os links que estão na descrição que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí que está no YouTube. Tem inclusive um episódio sobre o melhor filme de horror do século, onde Deixa Ela Entrar foi esquecido. Foi esquecido, devia ter entrado. A gente não deixou ele entrar.